Vou apresentar a minha convidada, para quem não conhece, Tamires Brandão. Para mim, ela nunca vai deixar de ser a Tatá. A Tamires trabalha, a doutora Tamires trabalha comigo dentro do nosso escritório, é minha associada. Trabalha ela que faz junto comigo os processos, atendem os clientes, pega, né, Tatá, o touro pela unha. E aí eu brinquei, falei, bora fazer live com a gente para o pessoal também conhecer um pouco do nosso escritório. Eu vou apresentar ela um pouquinho e depois ela termina de se apresentar. A Tamires foi minha estagiária, gente. Então, para vocês verem que o pessoal acaba voltando para o escritório de uma maneira ou de outra. Ela foi minha estagiária, ficou um ano fora e já faz mais de ano aí que está de volta com a gente trabalhando. Então, muitos dos clientes, muito do pessoal que vai entrar aqui na live já conhece ela. Se apresenta, Tatá, um pouquinho. Bom, como a Ana já disse, né, eu sou a Tamires, né, trabalho junto com a Ana, ela falou que eu estou ajudando ela a tratar dos processos e tudo que eu sei ela que me ensina. A gente tem uma parceria bem bacana. Eu tenho pouco tempo de formada, né? Então tenho muito a aprender com ela, aprender com vocês, enfim. Mais do que a ensinar, né, Ana? Tenho só 3 anos de formada. Gosto muito dessa área de família, área civil. E a gente vai tocando, né? Acho que é isso. Já fiz pós-graduação em Direito Civil e Processo Civil. E gosto muito de estudar, então a gente não para de estudar, vai sempre se especializando, se atualizando. Agora veio essa LGPD também, que é novidade, para a gente sempre estar atualizando sempre o nosso conteúdo, né? Certo. Ela fala que não, mas eu tenho sempre uma grande sorte dentro do escritório que quase todas as meninas, praticamente todas, que fizeram, que trabalharam comigo e ali estiveram, são extremamente processualistas. Tem coisas que eu falo, eu tenho a Tatá, gente, vocês podem não parecer, mas ela serviria para ser minha filha. Ela parece muito a Laura. No final, eu brinco e falo que ela só falta me chamar de mãe, porque do resto ela muito parece com a Laura. E a maturidade assim, também, de ser, nas dúvidas, nas questões, né? E ela traz lá para a gente, mas é uma geração nova que vem muito com vontade. Eu tenho essa sorte, né? De trabalhar com pessoas que vêm sempre com muita garra, muita vontade de aprender, muita vontade de fazer. E assim, eu vou dizer, o escritório, gente, não para por causa das meninas. É muito, muito importante. Vamos lá falar sobre o nosso conteúdo, que o tempo passa. Controle de redes sociais. Hoje em dia, a gente, como eu falei no começo da live, estamos aí dentro de um mundo digital. A gente tinha noção do quanto que a vida era digitalizada. Até quando? Até 2020 era uma vida. Depois de pós-pandemia, a gente virou do avesso, né? Assim, questões de cursos, questões de trabalhar no sistema online. Nós mesmos estamos em home office, por causa aí de proteção nossa mesma, dentro do escritório. Estamos aí nessa fase home office, então tudo que a gente faz dentro de um escritório, hoje a gente trabalha dentro das nossas casas. A gente fica bonitinha assim, dia de live, mas normalmente a gente trabalha de pijama, né? Penteada, do jeito que dá. Só da cintura para cima também, né? Que da cintura para baixo não precisa. E aí a gente acaba resolvendo aí, trazendo um montão de coisas. A gente também descobriu um montão de ferramentas. Não existia um Zoom, não existia... Até existia, mas a gente não utilizava. O máximo que a gente entrava aí, sabia das redes sociais mais conhecidas, porém a gente não tinha tantas ideias, né? Tanta ideia do que estaria aí trazendo novidade. Porém, nós temos uma geração, ou melhor, 2 gerações já, ou mais, né? Até a geração da minha filha de 17, a geração desses pequenos, né? Vamos dizer, eu acho que a turma da Tatá para baixo, vamos colocar assim, né? De 25 anos para baixo, são pessoas que já vêm inserido no mundo digital. Quando eu comecei, era máquina de escrever, Malemar tinha computador, a gente tinha computadores na escola, a gente eu tive o primeiro celular que custava caríssimo, não só o aparelho, como a linha telefônica era muito caro. Então a gente não tinha um pouco de e-mail, a gente
tinha como rede social, no máximo, um Orkut, certo? Eu acho que essa turma, se eu falar Orkut, o povo não sabe nem o que que é. Então, Os assim, mais novinhos, não. isso, não tinha, eram coisas muito difíceis. E aí veio avançando ao longo. Hoje, não tem qualquer geração. Praticamente, as crianças nascem com um tablet na mão, com o celular. Os pais fazem desses instrumentos o quê? Babás, né? Companhias, babás, para quietar a criança dentro ali sentada. Então, a mãe de uma criança de menos de 3 anos que falar para mim que não usou o vídeo da galinha pintadinha ou qualquer canal Discovery Home Health, na época da minha já era, como babá, como entretenimento para conseguir fazer uma janta, tomar um banho ou fazer outra coisa, vai estar mentindo claramente. Todos nós quase impossível que de temos achar, um né? sobrinho, que temos um neto, que temos filhos, vamos entender que aquilo serviu de babá. Porém, essa geração pequena já nasce com tablet e há uma grande discussão. Há ou não um desenvolvimento maior daquelas crianças que têm acesso à tecnologia do que aquelas que são criadas como eu fui criada, como eu ainda criei um pouco a Laura, ou ou existe um desenvolvimento maior, né? Então, existe isso. Porém, a gente vai falar especificamente hoje um pouquinho além. E aquelas crianças de 7, 8 anos, elas também vêm evoluindo, né? A relação delas com a internet, com o digital, com esses programas todos, vem evoluindo. E aí, eles cresceram com aquele instrumento na mão. Dificilmente, na casa do meu irmão, por exemplo, a gente sabe, meu sobrinho tem o tablet dele, minha sobrinha tem o dela, minha cunhada o dela e meu irmão dele. Então, são 4 tablets, ou pelo menos o pequeno tem só tablet. A minha sobrinha adolescente já tem celular. E aí eu falo para vocês, ok, então cresceu, saiu da fase galinha pintadinha. O que essas crianças estão vendo de conteúdo? Você tem controle a respeito disso? E aí a gente traz, né, que existem grandes redes sociais hoje que traz a tramitação dessas crianças, desses jovens, desses adolescentes, pré-adolescentes e adolescentes, dentro das redes sociais, das quais, se não houver um controle geral de pai, mãe, né, ou responsável legal ali por aquela criança, você corre um grande risco de não só as crianças estarem, né, descobertas, como você mesmo dentro de alguma situação. Então, hoje, para vocês saberem, assim, por alto, quais são deixa eu contar aqui, 3, 6, as 8 maiores redes sociais acessadas hoje. Em primeiro lugar, Facebook. Em segundo lugar, YouTube. Em terceiro lugar, o WhatsApp. Em quarto lugar, o Messenger do Face. Depois vem Instagram, Telegram, TikTok e Snapchat. Todos esses, aí a gente vai entrar em outros não tão conhecidos, que talvez seja de um público mais adolescente, que seriam o Twitter, LinkedIn, que é rede profissional, e o Pinterest, que vem de uma maneira para questões de artesanatos, uma postagem de foto mais com questões mais gerais. Dentro dessas redes, há o que ali que a gente traz? Possibilidades de chats, conversar com pessoas que você não conhece, fazer contato com o mundo fora. E aí é onde a gente tem essa grande problemática de expor a vida, não só nossa, como dos nossos filhos, da nossa família, tornando esse ambiente vulnerável da nossa particularidade, né? Como da situação. Fala para mim, Cacá, um pouco aí nas questões de, por exemplo, como que a gente faz uma inscrição de Facebook? Por que tem tanta criança que tem Facebook? Instagram? Porque não precisa comprovar nada, né? A gente que é do mundo do direito, acho que tudo precisa comprovar, né? Por documento, por declaração. E uma rede social não tem essa exigência, né? Então, quando entra uma criança, independente da idade dela, dependendo da expertise dela, que ela começa a se cadastrar, vai pedir nome, vai pedir os dados pessoais, um e-mail e a data de nascimento fica livre para ela colocar. Aonde que eles limitam? É a partir de 18 anos. Só que qual a criança de 10 anos que não coloca lá porque tem 18?
todas fazem isso. Isso já era, inclusive, da época do Orkut, porque eu lembro que eu tive Orkut menor de idade. Meu pai vai ver eu falando isso, vai me matar. Porque, não, claro que ele sabia que eu tinha, mas o cadastro também era limitado a 18 anos. E a gente se cadastrou, acho que eu tinha 10, 11. Então, desde a época do Orkut, todas as redes sociais têm essa limitação da idade, né, a partir dos 18 anos, mas que a gente sabe que as crianças menores dessa idade entram, eles se cadastram, colocam essa idade alterada, até mais, às vezes mais, menos, que inclusive é a mesma lógica do contrário. Alguém mais velho coloca uma idade mais nova e consegue interagir com essas crianças, né? Quando a gente já vai até além. Então seria basicamente isso. Por isso que quando eles se inscrevem, não tem esse controle, a não ser, claro, dos pais, quem está ali perto. Agora, do programa em si, ele não vai bloquear um usuário porque está com uma foto de criança, enfim, mas não tem os 18 anos completos, não tem como fazer esse controle, né? Ou seja, pelo que a gente está comentando, já existe aqui uma grande falha do sistema em relação a isso. Eu, Ana, me cadastrar com 40 anos e usar uma foto de uma criança, por exemplo, de um filho meu, ou eu posso ser uma criança, utilizar uma idade posterior e uma foto qualquer, paisagem e tal. Tem que haja esse controle. E a responsabilização eles tiram. Nós sabemos hoje que dentro, principalmente do Facebook, de um tempo para cá, para evitar violência, para evitar problema de algumas situações ali dentro do processo, até se você começar a digitar, você numa brincadeira, eu viro para Tamires numa foto dela e falo, eu vou te matar. Ele tem bloqueado. Ele está usando, na realidade, um bloqueio de o filtro, né, para bloquear, está sendo o quê? Algumas palavras que ali cadastradas estão sendo consideradas ameaças, ok? Sim. Então, mas não existe em nenhum momento, não existe em nenhum tipo de controle que exija que você comprove que é você mesmo. Então, diante disso, perfil falso pode ser feito por qualquer pessoa. Como a Tamires comentou, de uma pessoa mais velha se tornar como um adolescente, virar como uma pessoa para interagir com aquele público. E há um erro crasso, gente. Isso eu vou comentar assim como pais. E aí, quando estoura a história, vem todo mundo, né, correr lá para o escritório para perguntar o que eu posso fazer em relação a isso. Quantas e quantas mães criam perfis para os próprios filhos, dentro do Instagram principalmente, eu acho que Face está um pouco menos, Instagram, TikTok, que aquele perfil é da criança, né? Que é bonitinha, engraçadinha, porém que deixa aquilo aberto. Como que você orienta, né? E aí a gente vai falar algumas ferramentas a respeito de controle dentro de internet, mas como que você, como pai, você tá o tempo inteiro sentado ali, olhando, falando, olha, eu tô controlando, eu tô sabendo, é o que eu falei, quem é que nunca largou o celular na mão da criança e saiu andando? Se esse Facebook, o meu Facebook é que o celular está destravado, a pessoa bate a mão, o Facebook abre. Você sabe se aqui pode nem ser conteúdo de violência, pode nem ser pornografia, mas será que a criança tem maturidade para ver aquela foto, para ver aquela situação? Quando estoura alguma questão de que morreu alguma criança, ou que a gente tem uma situação de violência, como aconteceu semana passada, aquela criança vai ter um filtro para realizar aquilo, para entender que aquilo ou é uma brincadeira, ou é uma situação que acontece momentaneamente, que aquilo é uma situação fora da curva e não a realidade. Então, a gente acaba permanecendo dentro de uns controles meio subjetivos aí da história. Ou seja, o controle, existem ferramentas que a gente vai trazer a partir de agora, mas são controles que passam pelo adulto. E aí que eu falo, existe um controle entre... Há como que eu posso dizer? Uma uniformização do controle entre você e seu marido, sua esposa a respeito desse controle. Às vezes o pai deixa, o pai não deixa. E aí a gente vem trazendo algumas informações. Sim, então tomar o cuidado dentro dessas redes. Principalmente, vamos falar, YouTube, Tatá, quando a gente assiste aqueles vídeos, logo em seguida faz o quê? O que acontece? Tem um anúncio, né?
vem o anúncio. Para isso em qualquer conteúdo, né? Se é vídeo de série, se é um filme, se é uma música, a gente sabe que tem sim aquela propaganda, né? Que já é patrocinadores, enfim. E no vídeo de criança, né? Como que fica? Um desenho animado? Será que o anúncio vai ser sempre 100% direcionado a outro desenho, a outro conteúdo infantil? Ou às vezes vem um anúncio de um conteúdo adulto, por exemplo, uma bebida alcoólica, pode ser, que a gente sabe que tem bastante anúncio de cerveja, de bebidas, enfim. E a criança vê. Quando é só isso, ainda é o de menos, né? Porque essa propaganda passa na televisão aberta também. Mas às vezes é um conteúdo, mais um trailer de filme de terror no meio de um desenho é complicado, né? Porque a gente sabe que ele não tem a classificação livre e pode assustar, pode causar algum dano àquela criança. Aí uma das formas que mais tarde a gente vai falar, mas dentro de um controle, uma das dicas que vai ficar já aí para vocês é realmente, todo mundo tem um tablet? Sim, tem um tablet específico para a criança, e aí a gente vai explicar daqui a pouco por quê? Porque dentro desse tablet específico para a criança, você tem como pôr ferramentas de controle e ali tentar, pelo menos, reduzir o máximo a chance de vir um conteúdo adulto, um conteúdo de violência, um conteúdo de nudez, né? Ou um conteúdo impróprio para aquela faixa etária, que você consegue, né, restringir a situação. Porque se você usar o mesmo aparelho seu, é isso que a gente está comentando, como que você restringe? Eu entrego o meu celular na mão. Ou eu só vou ver conteúdo infantil, e eu vou ser obrigada a assistir Galinha Pintadinha Mundo de Brita, eu acho que é um novo aí. Mundo de Brita, ou, né, a cantar a música da Fazendinha, né, Tatá? Ou a eu ia falar, isso já aconteceu comigo, né? Quando eu deixei a playlist no aleatório e do nada começou a tocar Mundo de Brita e nenhuma criança nunca mexeu no meu celular. Entendeu? E a gente sabe que isso, ou você vai limitar o seu conteúdo do seu celular, ou tenha um aparelho específico para isso. A gente tem que entender que quando você entra dentro, né? Entra dentro é feio, hein? Quando você entra no site lá, independente, pelo conteúdo por celular ou mesmo por computador, tablet, hoje, pela lei da LGPD, que é a lei que está sendo colocada agora em ativo obrigatório agora em maio, né? Que todos os sites que fazem, que colhem cookies. A gente vai explicar o que é um cookies, que eu também fui estudar para a gente ver, entender, porque não é nada. Né? Mas a partir do momento que você entra lá, né, naquele controle das redes sociais, e que ele começa, e ele vem lá, primeira imagem, este site contém cookies, a gente precisa entender qual é este controle, que é um controle diferente do que a gente vai comentar agora com vocês a respeito desses programas, como que se faz. Então, o que a gente tem que trazer, né? O que são controles de dados feitos através de qualquer site que eu entre? Site infantil, ele também colhe cookies? Todos os sites, hoje em dia, praticamente colhem cookies. Colhem informações, coletam informações. Cookies, na realidade, é um tipo de programa que ele vem ali embaixo, que antes de você ficar sabendo, são todos os sites, são todos os perfis que te colhem cookies? Não. Se é um perfil informativo, que ele não tem ali um conteúdo publicitário, que ele não está te vendendo nenhum tipo de produto, ele não vai colher esse tipo de informação. Porém, quando ele traz para você que ele vai colher alguma informação, o que ele faz? É um programa instalado que ele versa para analisar, né? Ele identifica o visitante e ele mostra os seus perfis de preferência. Então, vamos pegar um exemplo para vocês entenderem. Então, quando eu entro num site, ou eu me cadastro e eu tenho um computador de uso pessoal, não importa se notebook, ou não importa se um computador fixo, hoje também é a era do notebook, quase ninguém mais tem aquele computador com a torre, ou um all-in-one, alguma coisa assim. Eu trabalho com all-in-one e não consigo trabalhar com notebook. Eu sou da geração ainda quase que da máquina de escrever, então para mim é muito difícil trabalhar. Mas quando a gente se cadastra ali, e a gente, para fazer põe aquele pacote do Office, põe aquele pacote, normalmente você cadastra esse seu computador e ele passa a ter uma coisa chamada IP, tá? O que é IP? É uma identificação do proprietário. Ele cria como se fosse um RG,
um CPF, um código para aquele computador. Todas as vezes que você tem aquele computador, então ele tem o IP. Então, meu computador de casa tem um IP, meu notebook tem outro IP, e a partir do momento que eu acesso essas páginas, esse IP fica automaticamente gravado dali naquelas páginas que eu entro. Então, é assim que ele me identifica. Por isso que a gente vai falar ali daqui a pouco, que eles conseguem identificar, no caso, hackers, que eles conseguem identificar as pessoas que entram, que rastreiam, quem que entrou no seu computador, para onde que foi, por exemplo, o seu um e-mail, da onde que veio o e-mail. Então, é aquele identificador, é esse IP. Então, esses cookies, o que ele faz? Ele colhe essa informação do seu IP, que até então você acha que ficaria ali guardado, que seria só numa transmissão de dados, daquelas tipo e-mail, ou que eu entrei, por exemplo, num site de banco, alguma coisa com o propósito que eu me cadastrei, que recolheria. Não. Então, nos casos dos sites, que tem essa função com propaganda e algumas coisas, que ele quer colher informações do seu perfil para direcionar ali um produto para você, vai colher seu IP. E aí vem aquela questão curiosa que a gente sempre falou, que é a identificação de perfil. Quem nunca, levante, joga a primeira pedra, quem nunca começou a pesquisar viagem e depois entrou no site de viagem, fechou, está lá trabalhando ou está navegando em outra página, desistiu ali, não vou, não. Qualquer site, né? Eu não vou para o Mato Grosso mais. E fecha. O que começa a acontecer dentro dos próximos dias? Tudo que você abre, aparece coisa... É viagem. Redes sociais, todos os anúncios. Propaganda de viagem. É verdade. Em termos de propaganda, isso eles jogam essas questões mínimas dentro do seu cérebro em menos de 8 segundos, várias vezes aquela informação. Então, você sai dali, mesmo que você tenha batido o olho só por cima, achando que você tem que ir mesmo para onde? Mato Grosso. Você nem queria ir, você se convenceu de que você tem que ir para o Mato Grosso. E aí, vem também uma informação curiosa para falar que as nossas avós e as nossas mães mais antigas, no caso as minhas, falariam o quê? Isso é coisa do demônio. Quem não tem uma Alexia dentro de casa? Alguém sabe o que é Alexia? Fala, Tata, é aquele... O aparelhinho. É uma caixinha, ele é essa é a né, ordens de voz. Eu acho que era essa definição correta, mas você dá ordem nela, ela faz tudo, toca música. Ordem, você manda, né? É um estradinho digital, assim, ó, aqui redondinho, a minha filha tem. A Alexia vive falando com a gente. Então, o que você coloca, né? Você traz, ela identifica sons e ela trabalha a partir, se você deixa ela ligada lá, ela lembrete. Então, eu falo assim, Alexia, quero escutar um sertanejo. Ela Alexia, pula. A Laura vive gritando com a Alexia no chuveiro. Eu tenho vontade de morrer com uma adolescente gritando com a Alexia. Parece que ela tá brigando com a irmã, que a Alexia, o negócio, pula essa música, esquece isso, e vai pulando. Então, é uma inteligência artificial, e aí ela trabalha com o quê? Com reconhecimento de voz? Não, porque se eu quiser falar com a Alexia, eu também falo. Ela entende também. Ela entende também. O que ela trabalha? Ela trabalha com palavras-chave. Então, ela vai trabalhar com viagem, a palavra Mato Grosso, e ela começa. E aí é onde muitas vezes o pessoal fala, nossa, eu tô falando, a gente estava conversando na cozinha, e de repente, quando eu entrei falando sobre um assunto tal, quando eu entrei no meu computador, apareceram propagandas, cookies... Daquele assunto, né? Gente, vocês vão achar que eu tô brincando. A Alexia tá no meu quarto, eu estou no escritório. Eu falei o nome dela, ela está tocando música. Porque você falou. Brincando. Parece coisa, gente, sério, parece coisa do demônio. Não, eu tô olhando, escutando, falando, a Laura já chegou do estágio? Não, é ela gritando, cantando lá no meu banheiro. Vocês estão escutando? É porque eu falei, Alexia, toca a música. E ela escutou e tá tocando. Ela reconhece olha isso, e obedece. Pra vocês verem a comprovação ao vivo, juro, tô sozinha, a comprovação ao vivo do que está acontecendo. Então, o que acontece? É essas informações.
Agora, quem nunca lembra da nossa época da propaganda Compre Batom? Compre Batom era o menininho vestido, né? Para conseguir ali ele fazia esse papel da Alexa, esse papel dos espaços. Agora, imaginem isso dentro de uma informação trazida dentro dos seus filhos, informação de conteúdo, de toda essa situação. Então, para que serve? O que os cookies fazem? Passou a ser obrigatório informar que este site que eu estou entrando, ele recolhe isso. Então, diante disso, eu estou entrando num site de viagem, eu vou conseguir simplesmente... ele me avisa que tem cookies, então eu sei que a partir de então, eu vou começar o quê? A receber informações de viagem. Ok? Então, isso é uma da ideia. Esse é o lado, assim, do positivo do que ele colhe, né? Ele colheu uma informação, ele mostrou minhas preferências, então, ele começa... Isso é muito fácil a gente também entender o direcionamento dessas situações quando a gente pega o Netflix. Quando você entra, que você se cadastra, ele me pergunta quais são suas preferências, e a partir de então, ele te sugere, vai te sugerindo através disso. Por isso, a sugestão desses sites infantis, dessas coisas todas, serem voltadas a esse público. Porém, ele tem um lado negativo, que é o compartilhamento de informações, das informações que você tem, do seu perfil, e a violação da privacidade da web. Então, através de vazamento de cookies, através de vazamento de informações, é que a gente teve esse problema tão recente aí com uma empresa de proteção ao crédito que vazou a informação de todo mundo de dados. Por quê? Porque são informações, muitas vezes, colhidas não só porque você é consumidor, mas colhidas entre as informações que as empresas trazem. Ok? Tatá, começa falando para ele sobre o controle parental, porque eu vou simplesmente ser obrigada a levantar e até lá desligar a Alexia, que não para. Ela tá cantando para você. Não, tá bom. O controle parental, gente, é relacionado a essa parte do controle que os pais têm com o conteúdo que os filhos veem. Então, como que vocês poderiam fazer isso, né? Quem tem filho pequeno, enfim. Tem ferramentas disponíveis, seja por aplicativo, seja por programas de computador mesmo, que você consegue instalar e ele faz esse controle. Um exemplo disso é o Netflix. O próprio Netflix, quando você cria perfis. Um exemplo básico, né? Mas você tem o seu perfil e quem tem filho, cria um perfil para o filho. E aquele perfil mesmo, você pode direcionar ele para um conteúdo infantil. Se é infantil, ele não vai direcionar, por exemplo, para um filme com uma classificação etária de 16 anos e 18 anos, porque aquele perfil já é infantil. E isso pode ser feito em qualquer site. Então, tanto o Facebook, Instagram, YouTube, como a Ana falou, que hoje em dia as crianças veem muito vídeo, né, pelo YouTube, a galinha pintadinha. Como manter só na galinha pintadinha, né, e não ultrapassar esse limite, a criança não ter acesso a outros vídeos que sejam impróprios para a idade dela. É através desse controle parental que a gente fala, que são as ferramentas que vocês podem instalar, sempre acompanhando, claro, e a criança não vai ter acesso ao que não é próprio para ela, para a idade dela. Mas não são todos os programas que possuem esse controle. Normalmente, as Smart TVs, os celulares. Também então, tem, controles, inclusive, tá? Dentro desses controles, são ferramentas que limitam tempo, idade. Você pode limitar, por exemplo, que a criança vai assistir 2 horas de YouTube naquele dia. Ela vai bloquear e a criança não consegue entrar a partir de então. Tipo de programa, toda essa situação. Eu trouxe para vocês verem. Olha que fofo. Parece uma caixinha, tá vendo? Ela só funciona ligada na tomada, por isso que ela está quietinha. Mas esse negócio, eu estou 2 quartos para lá no banheiro da suíte, e ele vem e fala. Isso daqui pode não parecer para ninguém, parece uma caixinha de música inofensiva, porém é quase que um computador de inteligência artificial que reconhece comandos por voz, ok? Então, o que acontece? Dentro desse controle parental, ok, eu tenho algumas coisas que eu fico ali sossegada, que a gente tá tranquila, né, Tatá? Então, eu tô tranquila que tenho ali. Tudo bem, no meu Netflix eu não vou ali ter... eu sei que meu filho, acessando pelo perfil dele, não vai ter. Mas e quando você tem programas que não tem esse controle parental?
Existem programas específicos chamados programas espiões. Que são os programas que você, enquanto mãe, você enquanto pessoa, você como enquanto ser humano, e aí a gente vai falar de uma coisa chamada stalking, né? 2 minutos para falar para vocês. O que a gente faz? São programas espiões que através que você instala, sem que a pessoa saiba, não fica ali visível, só quem sabe utilizar, só quem sabe aonde está no caminho, tanto no computador quanto em celular, alguma coisa, que rastreia, faz esse controle. Ele não vai fazer o controle assim de bloquear o que a pessoa vê, mas você tem acesso a todas as conversas, a e-mail, você tem acesso à vida do que aquela pessoa está fazendo dentro daquele aparelho. E aí uma das grandes questões que eu até, para trazer esse tema para vocês, que a gente, como disse a Tata, a gente estuda também, é a seguinte situação. Se eu faço um controle específico, ok? Diante dali, eu trago um controle específico, espião, sem que minha filha, meu filho adolescente saibam. E ele descobre, é uma quebra de confiança, é um direito seu como pai. Qual é a opinião? Deixa aí pra gente, pelo menos, alguém uma opinião aí para dizer. Isso, vocês acham que você tem permissão, enquanto pai, enquanto mãe, de ter um programa espião? Ou você acha que é melhor chegar na real e falar, eu quero senha, eu quero tudo e fazer controles a respeito daquilo? E aí eu trago para vocês a minha experiência particular. Eu nunca instalei, eu nem sei instalar. Gente, eu sou a pior pessoa. As meninas podem dizer para vocês, eu sou a pior pessoa nessas questões de informática. É capaz, vou brincar com vocês, é capaz de eu mandar um nude sem ter feito um meu, né? Um nude particular meu sem ter feito, do que, sabe, conseguir instalar um negócio desse dentro de controle, dentro de coisa. Eu sempre tive a senha. Até uma certa idade, eu quero saber o que é melhor. Dentro. E eu fazia o quê? Ataque surpresa. Sei lá, naquela semana chegava uma hora qualquer, tava lá no computador, celular na minha mão, desbloqueado, destravado, que eu vou mexer para ver o que tem de foto, as conversas por cima de WhatsApp, o que tá mexendo, o que tá vendo, o que tá olhando, e vou falar, até hoje, com 17, o Netflix da TV, eu sei, mas vira e mexe, tá sempre no YouTube, tá sempre nas situações. A Laura gosta muito de assistir as coisas na tela particular dela, do celular. Eu falo, gente, né, em vez de botar na TV, não quero TV no quarto, vou deixar a TV só na sala. Assiste no celular. Até hoje eu dou umas bisbilhotadas, até hoje eu dou umas olhadas. Por falta de respeito, não, porque eu quero entender, quero saber que tipo de programa tá acontecendo. E aí eu trago até uma história para vocês saberem. Eu tenho uma amiga que tem 2 filhas, uma mais velha, que é da idade da minha, e uma mais nova. Não faz isso tem uns 3 anos, e eu sei que essa semana ela estava meio assim com a menina também, por causa de questões de bate-papo por internet, que a menina estava com nota baixa no estudo, mas fica falando no computador. Que a menina estava num desses programas, salvo engano, no Snapchat, que é desses que tem joguinho, tá? Tem joguinho. E aí o que ela faz? Nesses joguinhos tem a parte do chat. E entrou uma pessoa dizendo que era um amigo adolescente, seria um amiguinho, uns 3, 4 anos mais velho. Só que aí ela começou a perceber pelo comportamento, pela história, nesses ataques, né, invisíveis, de que a conversa não era muito assim. Foram ver, tratava-se do quê? De um pedófilo dentro do perfil da menina. A menina se assustou pela conversa, veio conversar com ela, alguma coisa que o cara falou e alertou a menina ficou meio assim, ou pediu alguma coisa e ela foi comentar, não lembro direito a situação, e eles foram ver, tratava-se de alguém mais velho, como a Tamires disse, passando-se por um adolescente de 14, 15 anos, e tal. O que seria? E aí a gente traz, né, dentro dessas influências que a gente está falando, de coisas, aquela boneca, é Momo, né, Tata? Momo. Acho que é Momo, né? É Momo. Não sei se é pronúncia essa, mas é Momo. Mais outra... Então, de boneca Momo. Teve também aquele desafio da baleia azul, que também foi uma corrente gigantesca da internet que as crianças e adolescentes fizeram. E era uma coisa de alto risco, como a gente sabe que teve crianças e adolescentes que morreram por causa dessa suposta brincadeira, né?
infelizmente, que aparecem. Essa Momo, ela aparece exatamente naquele anúncio. Na hora que eu falei, eu esqueci de comentar, era no meio de um anúncio do YouTube. Então você estava assistindo o seu desenho tranquilo, os pais achando que os filhos estavam vendo desenho, algum conteúdo infantil, e ela entrava como um anúncio, e não era. Era um conteúdo que era pesado, parece, não era apropriado para criança, e assustava as crianças, inclusive. E era tudo ali, meio que disfarçado. E aí a gente vê que diante disso vem, né, os conteúdos impróprios, as situações mostrando, né, demonstrando isso. Outra forma que também tem que se ter tomado muito cuidado, os jogos online. Então aí a gente sai da criancinha da galinha azul e cai nos pré-adolescentes, meninos principalmente, aí dos seus 8, 9 anos para cima, né? Até seus 15, às vezes tem uns que vão jogar até os 30, que a gente já sabe, né? Joga aí, que são os jogos online. Então, antigamente, na época dos meus sobrinhos mais velhos, que hoje estão com 30, jogavam futebol, né? Era o torneio FIFA no PlayStation. Não. Hoje em dia, muitas crianças jogam pela internet jogos online, e nesses jogos online, jogos de extremamente violentos, jogos que induzem a violência, jogos de guerra, jogos de bater, luta livre, o que mais que tem? Jogos que você olha, mata, você tem que matar não sei quantos ao mesmo tempo, sabe? Que induz a violência, deixam de ser jogos online. E você, como mãe, muitas vezes, eu vou falar isso até como quem foi madrasta de um menino de 10, falam de termos, falam de nomes de jogos, de brincadeiras que você não tem nem ideia. Tal de Fortnite, eu sei que é um joguinho que tem alguma coisa de guerra pelas cores, que é coisa de camuflado. Um tal de Minecraft, você não sabe nem do que... que era um tipo Minecraft, é tipo Playmobil da nossa época, né? Lego, Playmobil. E vem, só que muitos deles com armas, muitos deles incentivando aí essa violência entre as crianças. E eles jogam online com os amigos, jogam com aqueles fones, microfone, marcam com os amigos de jogar. E você muitas vezes está ali olhando, e aí vem a frase, né? Mãe, mas você fala assim, tudo bem, você olha aquele conteúdo e fala, eu não quero que você jogue mais isso. Aí vem a frase que eu, pelo menos, escutei muito, né? Você não vai jogar. E aí ele fala assim, mas todo mundo joga. O que tua mãe responderia, Tatá, para você? Você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Você não é todo mundo, você não joga. Você não é todo mundo, né? E aí você não vai jogar. Só que essa criança de 10 anos, você proibindo ela de jogar o jogo online, não tem equipamento, não tem não sei o quê. A criança sofre bullying, a criança é rejeitada, ela é uma criança que vai ser jogada de escanteio, porque todos os amigos marcam, jogam e ela está fora. E o pior, vai jogar escondido. O pior, Ana, vai jogar escondido dos pais, não vai contar mais para os pais o que tá vendo, o que tá fazendo. É pior ainda, porque se acontece uma situação de risco, essa criança não vai se abrir com os pais. Pelo contrário, ele vai esconder. Sim, e aí o que eu te falo? Como que você vai descobrir se, por exemplo, essa criança que está jogando escondido, ou essa criança que está batendo papo, como aconteceu com as filhas da minha amiga, que depois batia papo escondido, ficou durante muito tempo, né? Batendo papo nessa coisa. O que você faz para descobrir? E, por exemplo, se você não tem um controle daquilo, se você não tem regras claras, como a Fernanda Nazar está colocando aqui, que não se fazem mães como antigamente, é muito séria essa questão da coisa. A questão não é, Fernanda, não se fazer mãe como antigamente. Eu também não acho que você tenha que falar tudo para todo mundo e responder para o seu filho, você não é todo mundo, por isso que você não vai fazer, ok? Mas não é que eu seja permissiva, mas você tem que entender, você tem que fazer. Muitas vezes, eu me misturava, ainda mais que eu sou pequenininha, com as amigas da minha filha, até há pouco tempo atrás, me metia no meio da conversa. Essa semana, faz umas 2 semanas mesmo, elas estavam batendo papo uma sexta-noite, eu entrei no meio do quarto, sem avisar, entro no meio da conversa, vejo com quem é que tá falando, puxo papo com uma, pergunto do namorado da outra. Vocês acham o quê? Porque eu acho lindo ser adolescente, eu não vivi isso quando pequena? Não é por isso. É porque simplesmente eu quero entender,
ver o comportamento se continuam agindo da mesma maneira. Para quê? Sempre me fiz de muito amiga, deixa que eu levo nas festas, deixa que eu levo, eu ia conversando no carro, na volta perguntava, desvirtuava o assunto, perguntava de uma outra maneira, para quê? Para que me contassem o que tinha acontecido, o que tinha rolado ali, para eu ser aquela que diagnostica quem está sofrendo um abuso, quem está sofrendo um assédio, qual dos namorados é o que pratica relacionamento abusivo, como que fulano é, como que é a relação da amiga com a mãe. Porque eu vou falar, isso é como você diagnostica se seu filho está influenciável pelo meio de qual e tal. Só que uma coisa a gente tem que entender, é muito trabalhoso e muito cansativo você desempenhar esse papel. Então, não é que não se fazem mais mães como antigamente. Pensa nisso, pensa na questão, né? Pensa nessa questão na cabeça, né? De como que funciona dessas pessoas. Como que você resolve, como que você pega, né? Essa situação diante disso tudo. Como que eu vou denunciar? Sabendo que você, óbvio, vai ter que ter um controle, uma confiança daquele seu filho, de entender o que é o meio que está acontecendo ali, né, naquela situação, e denunciar. Muitas vezes, você se passar por aquela criança para bater papo com aquele possível amigo virtual, para ver se realmente puxando, fazendo umas perguntas, trazendo alguma coisa ali, trazendo uma coisa aqui, para descobrir o quê? Se realmente está batendo papo, se aquela pessoa do outro lado da tela é realmente um amiguinho, conhecendo, ou então, pelo menos, minimamente, marcando, né? Que as crianças brinquem virtualmente entre filhos de gente que você conhece. Para quê? Para que você possa... Sempre se inteirando, né, Ana? Sim. Lembrando também, né, Tatá, nas questões do cartão de crédito. Explica um pouquinho aqui para o pessoal, assim eu vou lendo as mensagens. Ah, tá. Do exemplo que a gente do jogo online, né? Que os jogos online, além de todo o risco de violência, como a gente falou, dessa interação de terceiros, de pedofilia, enfim, são tantos os temas, e também tem o risco do cartão de crédito nos jogos pagos, que também já envolve um pouquinho também do cookies, né? Que você coloca os seus dados, às vezes esses jogos, essas páginas de jogos online tem hackers, tem pessoas que roubam seus dados. Então, além do risco que a criança corre, você também prestando o seu cartão de crédito, enfim, corre o risco também de ter os seus dados roubados. Teve até um exemplo que ficou famoso, que passou na Fátima, no programa da Fátima, que eu lembrei agora. Um menininho de 3 aninhos, acho que isso foi no ano passado, mais ou menos, não sei se alguém lembra. E ele pegou o cartão de crédito da mãe, ele conseguiu, um menino de 3 anos, ele conseguiu fazer uma compra no jogo online. Não foi um absurdo, mas foi cerca de R$300, que eu lembro que ela ficou indignada. Uma família humilde, e ele comprou. Eram jogos diamantes. Foi o que ficou famoso, que ele falava, respira, mamãe. Era ele, esse menininho, acho que todo mundo já deve ter ouvido esse termo, respira, mamãe, por causa disso. Ele conseguiu comprar com 3 anos, gente. Era uma criança super e outra coisa, a gente fica tudo gravado. Isso todo mundo sabe, que é público, que eu fui assaltada em julho do ano passado, levaram meu celular. Eu estava dentro do carro, quebraram o meu... Tinha acabado de deixar a Tamires, né, Tamires? Foi um sufoco, ela desceu do carro, veio um cara, quebrou o vidro, porque eu estava falando com o cliente, pegou o telefone e fez um estrago. Por quê? Porque o cartão de crédito estava todas as informações salvas dentro desse aparelho chamado celular. Todo mundo acha que a menos coisa que a gente faz dentro do nosso celular hoje em dia é usar ele como telefone. O que a gente mais faz é computador, agenda, sessão de entretenimento, toda essa história. Para a gente encerrar, porque olha, a live vai voando, tanta coisa, né? Fernanda também morre de saudade da sua mãe. Eu sei que ela era presente, sua tia também está aqui. A Graça, que é educadora, ela sabe o que é que ela passa lá com os adolescentes dela para a gente ver. Mas só terminando de trazer para a gente complementar, que é o assunto, né? Aí do mês de março, abril, e assim, está pipocando. Eu falei na semana que saiu a lei, e aí eu coloco. Que é a parte do stalking, que a gente nem falou ali quando a gente comentou, né, a respeito do programa.
o que que acontece, né? O que que acontece dentro dessa história? Então, eu, como mãe, posso ou não posso, né, usar essa ferramenta? Óbvio, você pode, mesmo porque eu já Uhum. comento com vocês. Vocês, né, desde que ela fique ali no âmbito e tal, você vai ter um problema talvez psicológico com a criança se descobrir, aí vai de criação para criação e eu vou me abster do como que eu acho que o filho tem que ser criado, senão eu ainda vou presa e ser linchada na net e tal. Eu não sou a favor de surra, de bater, mas eu sou a favor de uma educação mais dura, mais rígida. As meninas sabem, eu sou super ali, né, de trazer na Sim. rédea e tal. Sempre fui desde pequena e acho que vira, né, ali o adulto bom que a gente vê encaminhado ali, porque quem tá ali criado, porque criação solta vai dar, você soltou demais, depois você não consegue recolher, né? Então, a partir disso. Mas eu acho assim, que você falar, vou usar este programa para vigiar, controlar o meu filho menor, beleza. Por quê? Porque dependendo até da situação, às vezes você acha que teu filho está sofrendo, né? Está sofrendo bullying, e na realidade quem está fazendo é ele. Eu sempre Exato. falei isso. Às vezes você está acusando que é o filho do outro que está fazendo, quando você pega esse tipo de mensagem, as trocas no WhatsApp, o seu passa por santo, e quando você vai pegar, quem está fazendo o bullying, quem está praticando o crime é você. E detalhe, quem responde criminalmente, dependendo do tipo de crime que aconteceu, e eu vou contar um caso para vocês, são os pais responsáveis, porque eles têm, dentro do poder familiar inerente à guarda, não importa que vivendo conjuntamente ou separado, tal, o poder inerente do poder da guarda, né, o poder familiar é inerente aos pais, logo eles são obrigados Sim. a vigiar e eles vão responder civil e criminalmente pelos atos dos seus filhos. Então, se você não sabe educar, não ponha no mundo, dois, né? Dois, se colocou, você vigia o que você está fazendo. E eu até comentei isso com a Tamires, ela foi, eu acho que o ano que ela não estava, ou era até de antes, não sei, ela não se recordava, mas uma cliente minha de muito tempo atrás me ligou e falou, Ana, minha irmã precisa de uma consulta, a gente foi fazer a consulta, o que aconteceu? A sobrinha, que tinha até então 13 anos, gostava de um menino da escola, estava lá, o menino não sabia se queria, não queria, aquelas coisas de adolescente. Ela foi meio que assim, mandou um nudes pro menino. Até então, mandar um nudes pro menino, tudo Não bom. é o crime, né? Sim. Não é um crime. Mandar um nudes não é um crime. O que o menino fez? Pegou o nudes da menina e espalhou para a escola inteirinha via WhatsApp. Quem cometeu o crime? A menina que mandou, ela se expôs, mas ela não cometeu o crime. Quem cometeu o crime foi o menino. Nisso, foi chamado diretora, conselho tutelar, foi chamado os pais de todo mundo. Quem respondeu pela brincadeira do menino e mais alguns que retransmitiram. Que compartilharam, né? Os pais a respeito disso. Então, tomar cuidado. E a respeito... já que eu tenho essa ferramenta instalada para cuidar do meu filho adolescente, que eu não estou dando conta... só para contar, a menina terminou grávida 2 anos depois, ok? Ou seja, santo na história não tinha, não. Filho adolescente, gente, a gente paga... Como disse, esses dias eu tô com uma... paguei mais do que boleto de tanto que eu já paguei a língua, né? Ser mãe é pagar a língua. Então, você acaba pagando a língua, que não existe santo. Para mim, não existe filho santo, não. Nem o seu, nem o meu, nem o de ninguém. E aí, vou aproveitar que eu já tenho essa ferramenta ali instalada no meu computador. Estou desconfiado que meu marido está me traindo. Então, eu vou aproveitar, já instalo a ferramenta também no celular dele e começo a fazer o quê? Stalkear a pessoa. Mas é meu marido, não importa. Ou então, eu faço um controle, nos casos hoje muito declarados, né? Muito mais vistos depois do feminicídio e tal, dos relacionamentos abusivos. Eu contei para a Tamires a respeito de um caso conhecido, até também falo para vocês, que instala uma ferramenta de controle dentro do celular do namorado, da namorada, do namorido, da namorida,
né? Para ter do marido, da mulher, para controle, né? stalkear, para controlar a pessoa. Stalking é crime. O que é stalkear? É fazer essa vigilância de controle, é acuar a pessoa, mandar mensagens reiteradas de ameaça. Então, aquela curiosidade que a gente fala que é, como diz o Big Brother, só dá aquela espiadinha, é uma coisa. Uma espiadinha. Você falar assim, terminei do cara, eu quero saber se ele já tá com outra. Dá uma olhadinha no Facebook, é uma coisa. Agora, começar a seguir a menina, começar a perseguir o ex por causa disso, realizar ameaças, entendeu? Fazer um controle social dentro de Facebook, Instagram, entendeu? Não, você tem que tirar a pessoa, você tem que fazer isso. Isso tudo é crime, ok? Essa pessoa que eu tô falando para vocês, a gente conversava aqui, eu e essa minha amiga conversávamos no WhatsApp, ela chegava, o marido perguntava o que tinha acontecido, falava algumas coisas, questionou, inventou histórias a respeito de algumas amigas. Ela foi descobrir, quando ninguém nem divulgava, que o WhatsApp podia ser colocado no WhatsApp web. Ele tinha o WhatsApp dela clonado no computador dele, então ela estava, sei lá na Paulista falando com uma amiga, conversando com alguém por WhatsApp, ele estava no Morumbi, na casa deles, ele sabia exatamente... Ele acompanhava o que estava acontecendo. Então, isso é crime de stalking. Ele absurdo. É crime de stalking. Ok? Ela descobriu por casualidade quando colocou o seu computador, foi desconectado, e aí foi quando ela descobriu como é que começou, como é que ele sabia de tantas informações tão assim se coloca. E ele usava, né? O pior de tudo, que ele usava as informações de troca de mensagem, de confidência dela com as amigas, para chantagear e falar que ia ligar para o marido da mulherada para contar as histórias. Ah, que absurdo. Não preciso dizer mais nada. Que absurdo, gente. Isso invade diretamente a privacidade da pessoa, né? Como você falou, não é uma simples espiadinha, é um controle absurdo. Isso ultrapassa. Não tem como tolerar uma coisa dessa. Quem não sabe, tá? Abrir correspondência, antigamente a gente recebia carta. Abrir correspondência era crime. Ela entra, tá? Ela entra, o stalking, a perseguição, essa invasão de privacidade vai entrar, tipo, como era antigamente abrir uma carta, uma correspondência. Isso é crime, tá? Isso daí é invasão de privacidade mesmo. Só que aí a gente também tem o outro lado, né, pessoal? Só para a gente encerrar aí o assunto, o que acontece? A gente não pode depois dizer que há uma invasão de privacidade quando a gente mesmo expõe a nossa vida abertamente nas redes sociais. Tem gente que fotografa manhã, tarde e noite, o café da manhã, o almoço e a janta. Cada passo faz check-in, faz não sei o quê. E está com a vida extremamente vulnerável. E depois, quando todo mundo toma conta da vida, vem dizer, né? Que não pediu, que não falou. Mas assim, a partir do momento que você se abre... Aí não adianta mais. O mundo virtual é um mundo muito fantástico. Permite a gente trabalhar de casa remotamente, permite que eu fale com meu irmão que está lá na Ucrânia, permite que eu esteja presente dentro dessa pandemia com amigos, permite que eu esteja aqui falando com vocês e gente, sei lá, o mundo inteiro me assistindo, porém, tem o seu lado ruim. Todo mundo sabe cada passo se você não tomar cuidado nessas ferramentas. Então, lembrando que quando tem cookies, você já sabe que vai colher suas informações, então não estranhe. E o controle parental aí para quem quiser, programas específicos e a relação de confiança para ter sempre aí tudo isso. Combinado? Siga o nosso canal YouTube, sempre toda semana as nossas informações, o nosso vídeo fica gravado aqui no IGTV, depois tem lá no canal no YouTube, tem informações também, os links através do nosso site, das nossas redes sociais, tá vendo? A gente se expõe. Profissionalmente traz conteúdo profissional, mas a gente se expõe, né, Tatá? A gente conta um pouco, às vezes, do nosso dia a dia, da nossa vida. Aqui eu sempre trago exemplos práticos para vocês verem que o que acontece com todo mundo também acontece com a gente. Não é porque nós somos profissionais do direito que a gente não está sujeito a uma ação de divórcio, a uma ação de guarda, a questões de alimentos, a passar por relacionamentos abusivos. Não é porque a gente está
aí no mundo digital que a gente não deixa, a gente normalmente não faz o contrato que a gente tinha que fazer, a gente não documenta as coisas, a gente faz para o cliente, não faz para a gente não toma os nossos cuidados, porque a gente somos humanos. Então é para trazer para vocês aqui dentro a nossa experiência